Então tá, vamos lá. É um trabalho fundamental, é fundamental tanto os técnicos que trabalham na piscicultura quanto os produtores rurais entenderem o mínimo de gestão, entenderem o mínimo que o tanto que gastou para o tanto que recebeu, no final essa conta ela tem que estar no azul, ela não pode estar no vermelho, né? E é muito difícil encontrar um produtor que leva isso dessa forma, um piscicultor que leva isso dessa forma, né? Parece que a cabeça funciona quando é produção de gado, quando é produção de frango, quando é produção de suínos. Mas quando fala que é produção de peixes, não entra na cabeça. Né? É muito engraçado. Quem está começando do zero, é até mais simples da gente colocar isso aí na cabeça deles. Né? A gente, enquanto técnico, mostrar a importância, né, de fazer todo o trabalho, acompanhamento, anotações, colocar isso aí na cabeça deles. É interessante, é mais fácil de quem está no começo. Quem já começou, normalmente é, dizer assim, é comum, né, a gente encontrar pessoas que acreditam que saibam o que estão fazendo. E, na verdade, entende, depois de um certo tempo, que precisava ter feito de uma maneira diferente, precisava entender. Igual eu falei, o mínimo que ele tem que saber, o quanto que ele gastou, o quanto que custou aquele quilo de peixe produzido e por quanto que ele vai vender aquilo ali, entendeu? Então, assim, é comum a gente encontrar, na verdade, na maioria das propriedades, das pisciculturas que a gente visita, que a gente conhece, que a gente trabalha, que a gente já trabalhou, que a gente ainda vai trabalhar, posso até extrapolar isso aí para o futuro, é comum encontrar essas contas que não batem, que não fecham, né? Às vezes o produtor fala assim, eu não vou vender meu peixe por R$ 5, por R$ 6, por R$ 7, porque eu gastei não sei quanto de ração para poder fazer, eu preciso receber mais. Na verdade, ele não gastou sua ração, né? Ele gastou para ter a estrutura produtiva dele, seja um viveiro escavado, seja um tanque rede, seja um tanque suspenso, né? Ou elevado. Ele gastou com alevinos, ele gastou com preparação daquela água, né, dependendo do sistema de produção dele. Acredito que vocês, se não viram, vão ver ainda sistemas de produção, extensivo, semi-intensivo, intensivo e super-intensivo. Né? Então, gasta-se, né, essa questão da qualidade da água, gasta com ração também, claro. Tem mão de obra também. Mas eu não tenho funcionário, sou eu que trabalho lá. Quanto que vale o seu trabalho lá? Né? Quanto que vale o trabalho do produtor lá? Né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. O tempo de criação, se gastou energia elétrica ou não, se gastou com consultoria ou não, né? Se teve mortandade, se teve que trabalhar com algum remédio para conter alguma infestação, né? Adubação da água, dependendo do sistema produtivo, se precisou fazer ou não, kit de análise de água, enfim. São vários pontos que tem que ser entrado, que tem que entrar numa planilha, né, na anotação mesmo, para garantir o sucesso na produção de peixes, né? O que é levado nas coxas, né? Eu costumo brincar nos meus cursos, nas minhas palestras, o que é levado nas coxas não funciona. Na verdade, nem quando as telhas de barro que eram feitas nas coxas antigamente, né? Tinha gente de coxas de grossura diferente, então não encaixava, né? Nem aquilo ia ser, nem aquilo funcionaria perfeitamente. Imagina trabalhar com ser vivo, né? Numa estrutura produtiva onde eles ficam totalmente submersos lá na água e você só consegue ver eles ou se você entrar lá com uma máscara de mergulho e verificar como é que eles estão, ou se você observar o comportamento deles, por exemplo, no momento de arraçoamento, né? Quando você vai jogar ração, ou se está subindo algum peixe morto, alguma coisa assim, né? Vai muito da observação, que está dentro da gestão da piscicultura também. Então, eu falo para vocês o seguinte, que hoje a gente não pensa de outra forma a não ser anotando exatamente tudo que está acontecendo, né, na produção. E é engraçado, né? É fácil, de repente eu acredito que tem um ponto importante nisso, que é o quê? Às vezes é a quantidade de peixe que cabe por metro quadrado ou por metro cúbico que às vezes trava na cabeça do produtor rural. Isso daí, por quê? Porque às vezes ele vai colocar o quê? 5, 10 cabeças de gado por hectare ano, não sei quantas de frango por hectare ano, não sei quantos suíno por hectare ano, mas para peixe a gente coloca lá 5 mil, 10 mil, 30 mil, 50 mil cabeças por hectare ano. A verdade é essa, né?
Então, assim, a nossa produtividade ela é altíssima e incomparável com qualquer outro ramo do agronegócio. E talvez por colocar muita coisa lá, ele acredita que coloca de qualquer forma e o que tirar, tirou. Então, assim, isso demonstra muito o amadorismo com que a piscicultura ainda é trabalhada no nosso país. Então, olha só, não é só ração, né? Tem o trabalho dele, tem energia, tem água, tem todos esses pontos que eu falei para vocês aqui. E aí, olha que interessante, há 10 anos atrás, o frigorífico, por exemplo, ele pagava... vamos fazer um cálculo aqui, né? Uma estimativa aqui. Há 10 anos atrás, mais ou menos, para a produção de tilápia, vamos falar de produção de tilápia. Há 10 anos atrás, a tilápia ela tinha um ciclo de produção aí de 4 a 6 meses, mais ou menos. Por quê? Porque se tirava tilápia entre 500 e 800 gramas. Então, ele conseguia fazer isso aí com menos tempo. E aí, o frigorífico pagava R$5, né, entre 5 e 6 reais no quilo da tilápia. E aí tinha lá o preço da ração, o preço do quilo da ração, naquela época fazia dessa forma. Hoje, o frigorífico ele não compra mais esse peixe de 500 a 800, ele só quer acima de 800, se possível somente de quilo para cima, né? De 1 quilo até 1,2 kg. Só que o preço que ele paga continua sendo os mesmos 5 a 6 reais. O ciclo de produção do produtor, do peixe, aumentou. Então ele vai ter que ficar pelo menos mais um mês, 1 ou 2 meses produzindo, engordando, fornecendo ração para os peixes, para que o peixe chegue até lá o seu 1 kg, 1,2 kg. E o preço da ração aumentou. Então, peraí, a conta não vai bater. Se eu já ganhava pouco, há 10 anos atrás, produzindo um peixe de entre 500 e 800 gramas e pagava X de ração, hoje que a ração está X mais 20%, e eu tenho que fazer o meu peixe do Y, eu tenho que aumentar mais Y ao quadrado, de repente, como que eu consigo fazer esse peixe, como que eu consigo ter um resultado positivo, como que eu consigo estar azul lá na minha conta no final, se o frigorífico está me pagando o mesmo que ele pagava 10 anos atrás. Então a conta ela não vai fechar se não tiver a gestão na piscicultura. Se eu não souber realmente o quanto que eu estou gastando para produzir cada quilo de peixe, eu não tenho como formular, precificar esse meu quilo de peixe lá na frente. E aí qualquer coisa que eu fizer vai estar valendo. E se eu faço dessa forma, eu perco o controle da minha produção. E aí é muito comum a gente encontrar produtores que largaram a atividade, fizeram investimento, 100, 200, 1 milhão de reais, investidos de maneira sem controle, sem planejamento, né? E de repente desiste e acaba saindo falando mal da atividade. Ah, a piscicultura não dá dinheiro, não é assim que funciona, é muita enganação, me passaram a perna, né? Até porque tem muitos outros pontos que são levados em consideração nesse trabalho. Então, assim, para você que é produtor, para você que é técnico, para você que é aluno aqui desse curso aqui, saiba que ter o controle 100% daquilo que você está fazendo é fundamental para você ter sucesso na sua produção. Estou falando isso com experiência de 15 anos e com experiência de quem é piscicultor também. Eu produzi durante 4 anos tilápia em tanque-rede no reservatório de Serra da Mesa. Durante a crise hídrica de 2015, eu tive que cessar minhas atividades. A minha produção, o meu local de produção, ele tinha em torno de 15 a 20 metros de profundidade. Quando chegou no final de 2015, eu estava com os tanques em torno de 30 centímetros para encostar no chão. Então parei, mas eu voltei à produção agora 2 anos atrás. Voltei, só que agora eu produzo em viveiros escavados. Eu faço uma parceria com um produtor que eu atendo, né, que eu tenho uma consultoria mensal com ele, e a gente é sócio na produção de piau e patinga. Né? Nessa pandemia agora vendemos mais de 7 toneladas de piau e de patinga aí, e foi uma coisa bem bacana, né? Um trabalho, eu adoro, né? Até do signo de peixes eu sou, então não podia mexer com outra coisa, né? Então vendemos aí, e agora a gente está querendo produzir tambatinga e pintado. E também eu vou deixar uns 3 tanques lá de 1.000 metros quadrados, mais ou menos, uns 3 viveiros, para eu fazer uma recria. Eu pegar microalevino de tilápia, levar ele até 40, 50 gramas, um juvenilzão mais pesado, para eu vender para quem vai fazer engorda em tanque-rede. Então, como é que eu faço isso tudo aqui, se eu não tiver o controle daquilo que eu estou fazendo? Né? E olha só, eu ainda sou da velha escola, que anota em caderno, anota em papel. Então, eu vou visitar um produtor, eu vou na minha piscicultura, eu tenho tudo anotado no meu caderno, no meu papel, na minha agenda, né? Eu tenho que anotar.
Por quê? Que eu chego lá, eu converso, a minha consultoria, né, da Aquiplan Consultoria, hoje ela dura no mínimo 4 horas, né? Mas é o meu jeito de trabalhar. Enquanto tem outros consultores que vão lá, visita e volta, né? A questão de fazer mais rápido, no máximo 1 hora, a minha é no mínimo 4 horas, né? Porque eu sento, converso, tomo café e vou entender a realidade do produtor, o que ele precisa, como é que eu posso ajudar, vou conversar sobre a atividade, mas é meu perfil atender dessa forma. Então eu vou anotando tudo no papel. Quando eu chego em casa, eu passo para o computador. Aí eu vou fazer um relatório, vou colocar no Excel, vou fazer aquilo que tiver que fazer. Só que a gente ainda tem hoje a possibilidade de aplicativos no celular, aplicativos no computador, para você fazer aplicativos de gestão, né, aplicativos gerenciais de piscicultura. Então existem aí uns 3 ou 4 aplicativos que você utiliza ele tanto no computador quanto no celular, que te ajuda demais. Tem informação da chegada do lote, informação de biometria, vocês já devem ter visto, ou vão ver ainda, que é o acompanhamento e desenvolvimento dos peixes, né? Biometria, informação de aquisição de ração, de prazo de validade, de quando que esses peixes vão sair também, né? Já tem uma previsão de peso de abate, né? De chegar, quando que vai chegar o peso de abate, quanto que vai fazer a despesca, quanto que está gastando de adubação naquela água de repente, o que gastou de energia, de mão de obra, de consultoria. Então, sim, os aplicativos hoje, eles te dão, né, até conversão alimentar. Olha, esse peixe aqui está com 4 meses, está com 600 gramas, já comeu tanto de ração, a biomassa total é X, ou a sua conversão está em 1,6, de repente. Ou uma conversão de 1,6, interessante, né? Então, assim, os aplicativos hoje, a tecnologia hoje, a gente tem que se adaptar a isso, né? Essa tecnologia disponível, facilita bastante. Tem alguns aplicativos que você usa no celular, às vezes não tem internet para onde você está na sua produção, onde você vai visitar. Mas o que acontece? Ele funciona offline, você alimenta ele offline e assim que você pega, acessa uma rede de internet, ele automaticamente atualiza o sistema. E aí você consegue ter relatórios, o próprio aplicativo, ele te dá relatórios da produção, como é que está. E isso é muito bacana, né? Então, assim, a gente vivendo essa era de tecnologia para a piscicultura, já existe isso em todos os outros ramos da agricultura. Então, hoje a gente pode falar da agricultura, do agronegócio, né? Então, a gente pode falar que hoje, sim, estamos vivendo essa era da aquicultura de precisão. Então, trago essas informações para vocês aqui, não sei, talvez até algumas informações que você não sabia que existiam, né? Essa questão de aplicativos gerenciais, alguns de vocês já sabiam, outros não. Mas é possível fazer, Paulo, é possível fazer isso da maneira mais simples, anotando no caderno? Sim, é possível. Como eu disse, como eu falei para vocês, eu faço isso. O produtor que trabalha comigo, meu sócio lá, ele não fazia, ele começou a fazer. Hoje eu comprei 150 sacos de ração. Hoje o meu lote 1, peixe do tanque 2, comeu tantos quilos de ração. Subiu um peixe morto, ele faz as anotações no jeito dele, né? Mas ele tem todo esse controle e ele viu a diferença que dá. Né? Chega no final, vendemos lá mais de 7 toneladas de peixe, com custo de produção X, vendemos aí, no final elas por elas, a gente vendeu aí, acho que chegou a 8,50 mais ou menos. Então assim, foi interessante porque a gente sabia exatamente quanto que a gente gastou para fazer aquelas 7 toneladas e quanto que a gente recebeu. Então aí tirando o que a gente gastou, a gente viu o que deu de lucro e o que foi possível reinvestir na atividade. E isso foi muito bacana, né? Quando a pessoa faz esse trabalho de gerencial, né? De gestão mesmo, de tudo que está acontecendo, do que gastou com investimento, com estrutura, se é viveiro escavado, se é tanque rede, se é tanque suspenso, né? Em qual sistema que você vai trabalhar, como é que está essa vazão de água, como é que eu gastei energia elétrica, funcionário, consultoria, adubação. Então tudo você tem que ter planilhado, tudo você tem que saber quanto que custa, para você saber lá na frente quanto que valeu o seu trabalho e quanto que você vai ser remunerado por isso. A gente tem que fazer o planejamento da nossa produção, a gente tem que saber as metas da nossa produção, a gente tem que saber fazer planos de ação, plano de negócio na piscicultura, porque aí, e mesmo fazendo isso tudo, a gente tem algumas surpresas durante a trajetória, durante o ciclo produtivo. Esse ano a gente teve o quê? A pandemia, né? Meus peixes eram vendidos para pesca e pague, então eu vendia eles menores um pouquinho, meu ciclo de produção era menor, eu vendia para pesca e pague.
Quando chegou a pandemia, fechou os Pesca e Pague todos, eu tive que refazer meu planejamento inteirinho. Se eu não soubesse exatamente o que eu tinha de peixe, o quanto que eu podia chegar, até quando eles podiam engordar, ficar lá com segurança dentro dos viveiros, se eu não tivesse essa gestão, eu tinha perdido a minha produção inteirinha. Então comprei mais ração, trabalhei por mais 2 meses e consegui vender para frigorífico. E consegui um preço interessante, né? E inclusive a gente ainda tem lá em torno de uns 1.500 quilos de peixe para ser vendido no próximo mês. Por quê? Porque está faltando peixe no mercado. Né? Então, assim, a gestão nos permitiu, peraí, não vamos vender tudo, não, vamos segurar 1,5 tonelada para vender lá para frente, por quê? Porque a gente já está vendo que a gente vai ter aí uns 30% a mais no valor de venda do quilo desse peixe. E isso é interessante, né? Porque no momento de dificuldade que a gente encontrou essa oportunidade. Mas foi graças ao trabalho que a gente fez de gestão na piscicultura. E é importantíssimo você ter clareza disso para poder desenvolver a sua atividade. E olha só, a gente está falando de gestão na piscicultura, mas dentro da sua casa. Você não tem que fazer gestão daquilo que você recebe para pagar energia, pagar água, comprar alimento, pagar uma funcionária para limpar a sua casa, para passar sua roupa, lavar suas roupas, alguma coisa assim. Você gasta um pouco com a sua moradia, com a sua alimentação, não é? Você não tem que fazer gestão desse dinheiro para não sobrar mês no final do seu dinheiro. Então, na piscicultura é a mesma coisa, né? Acaba a gente falando algumas coisas óbvias aqui para vocês a respeito de gestão na piscicultura, mas põe uma coisa na sua cabeça. É fazendo as coisas óbvias que você vai ter as maiores conquistas na sua vida. Então, ter atenção com a gestão da sua atividade, da sua piscicultura, da sua produção ou do seu trabalho enquanto técnico na área também vai ser fundamental para você atingir o sucesso na atividade, ok? Quero agradecer esse momento aqui, espero ter passado um conteúdo para vocês aqui interessante, ter demonstrado por A mais B, né, até por ser um piscicultor também, a importância da gestão na piscicultura. Agradecer a oportunidade de estar aqui nesse curso, passando um pouco desse conhecimento para vocês. Agradecer a professora que me fez esse convite para falar um pouquinho. A gente faz um trabalho nas redes sociais, né, de entrega de conteúdo, de material, de informação mesmo. E estou disponível nas redes sociais da Aquiplan Consultoria para vocês entrarem em contato quando forem necessários. Ok? Um bom curso para vocês e tenho certeza que quanto mais vocês entenderem e aplicarem a gestão no negócio de vocês, mais sucesso vocês vão ter nesse trabalho. Um abraço.